Salve, rapaziada do sexto ano, tudo bem com vocês? Na voz aqui, professor Marcelo, estamos dando início à nossa 10ª e última semana do segundo bimestre e na nossa aula de número 1 vamos falar a respeito da potenciação com números decimais. Quer aprender? Então vem comigo! Olha só, nós já aprendemos que potenciação nada mais é que uma multiplicação sempre de fatores iguais, ok? Esse fator que fica se repetindo é o que nós chamamos de base aqui na potenciação. E ele fica indicado por esse número maior, tá? A quantidade de vezes que o fator repete, né, 5 vezes, é o que nós chamamos de expoente, tá? Fica indicado com esse número menorzinho. Então, essa potência aqui, ó, 2 elevado à quinta potência, nós já aprendemos, né, que nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Tá legal? Agora, nós vamos ver potenciação com números decimais. O que muda, né? Muda apenas a base. A base agora vai ser o número decimal. Mas na prática, vai mudar alguma coisa do que nós já aprendemos? Claro que não, ó. Por quê? 1,4 ao cubo, 1,4 elevado à terceira potência, eu vou pegar a minha base, que é 1,4, e vou repetir ela 3 vezes, sempre multiplicando. Então vai ficar 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. Qual é o resultado dessa potência? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá legal? Bom, para eu realizar esse cálculo, 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4, basta eu multiplicar esses números decimais. E nós já aprendemos a fazer multiplicação com números decimais. A gente pode multiplicar como se a vírgula nem estivesse ali, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 1,4 vezes 1,4. Bom, o resultado disso daqui, ó, 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Na hora de multiplicar esse 1 aqui, né? Vamos começar colocando 0 na unidade. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 dá 1. Somando, a gente tem aqui 196. Lembra que a gente não contou as vírgulas na hora de fazer o cálculo, né? Mas aqui no resultado eu preciso fazer essa consideração. Como 1,4 tem uma casa decimal, que é o 4, né? Aqui também tem uma casa decimal, que também é o 4. Então, no total, eu tenho 2 casas decimais. Então, eu venho aqui na minha resposta, conto uma casa, 2 casas e coloco a vírgula. Bom, eu já sei, então, ó, que 1,4 vezes 1,4 deu 1,96. Agora, eu tenho que multiplicar mais uma vez por 1,4, né? Então, é 1,96 vezes 1,4. Vamos lá, ó, 1,96 vezes 1,4. Então, eu estou multiplicando, ó, como se nem tivesse vírgula aqui. Posso deixar sem se eu quiser, tá legal? Vamos lá, ó. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 9, 36, 38, sobe 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, 196 vezes 4 deu 784. Coloco o zero aqui na unidade primeira. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1 dá 1. Agora, somando os resultados, eu vou obter aqui, ó, 17 sobe 1, 2.744. Mas aí vamos lembrar que esses números tinham vírgula, né? Então, olha só, 1,96, ele tinha 2 casas decimais. 2 casas. 1,4 tinha uma casa decimal. Então, o nosso resultado aqui, ó, ele vai ter que ter um total de 3 casas decimais. Tem que somar, né, a quantidade de casas decimais dos fatores. Então, eu vou lá e conto. 1, 2, 3. Contei 3 casas decimais, eu coloco a vírgula. Então, qual é o resultado da minha potência? 1,4 ao cubo deu 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4, que deu 2,744. Tá certo? Tranquilo? Fácil? Mudou alguma coisa do que você já sabia fazer? Não, né? Só estamos, né, trabalhando agora com uma potência onde a base é um número decimal.
tá? Então, provavelmente, o nosso resultado também vai ser um número decimal. Agora, tem mais um detalhe importante que eu quero considerar. Nós já sabemos que todo número decimal, ele pode ser representado em forma de fração, né? Então, aqui 1,4 tem uma casa decimal, então eu vou repetir o 14 no numerador e vou colocar o 10 embaixo, certo? Então, 1,4 é o mesmo que 14 décimos. Então, ficou 14 décimos ao cubo. Então, eu posso transformar um número decimal em fração e calcular a potência na forma de fração? Claro que sim, tá? Vamos lá, ó. Quanto ficaria aqui, ó? Vamos apagar. Vamos lá, ó. 14 décimos ao cubo é 14 décimos vezes 14 décimos vezes 14 décimos. Tá legal? Aqui embaixo é fácil de fazer, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Aqui em cima, ó, eu vou ter que fazer 14 vezes 14 e o resultado vezes 14. Perceba que é a mesma conta que a gente fez aqui, ó. Só que aqui a gente tinha vírgula, né? 1,4 vezes 1,4, deu 1,96. 14 vezes 14 vai dar 196. Tá? Aí eu vou ter que pegar o 196 e multiplicar pelo 14 que está aqui. 196 vezes 14, adivinha só, vai dar 2.744. Só que sem a vírgula, né? Então tá aí, ó. 14 décimos ao cubo é igual a 2.744 milésimos. Agora, como é que eu passo esse resultado novamente para a forma decimal? Como é que eu transformo uma fração em número decimal? Basta contar, né, a quantidade de zeros. Como esse número decimal aqui, ó, ele tem 3 zeros. Então, no numerador, eu vou colocar a vírgula contando 3 casas. Então, eu vou copiar o 2, o 7, o 4 e o 4. Vou vir aqui contar 3 casas, né, equivalente a 3 zeros. 1, 2, 3, põe a vírgula. Tá? Então, deu o mesmo 2,744. Professor, significa então que toda a potência que tiver como base um número decimal, eu posso calcular ela de duas maneiras? Sim, claro que sim, tá? Você pode calcular usando a forma decimal da sua base, e aí os seus fatores vão ser números decimais, você vai estar fazendo multiplicações com números decimais, mas você também tem a opção de passar a sua base para fração, e aí calcular, né, a potenciação na forma de fração. Tá? Tem gente que prefere multiplicar dessa maneira, tá? Bom, chegou no resultado final em fração, volta na forma decimal. Aí é uma questão de critérios de gosto, de preferências, ok? Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só essas duas potências que eu coloquei aqui, ó. 0,1 ao quadrado, 0,1 ao cubo. Vamos tentar tirar uma generalização dessa situação, gente. Bom, 0,1 ao quadrado nada mais é que 0,1 vezes 0,1. Tá legal? Aí eu vou fazer essa multiplicação, eu venho aqui e faço, né? 0,1 vezes 0,1. Eu posso desconsiderar a vírgula, posso fingir que não tem vírgula aqui e depois contar apenas no resultado. Tá? Vou deixar lá aí para eu não esquecer. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0, 0. Coloco o 0 aqui na unidade primeiro. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Somando, a gente ficou com o resultado 0, 0, 1. Aí nós tínhamos duas casas decimais para serem consideradas, né? Ó, uma casa do 0,1, outra casa do 0,1, conta duas casas, põe a vírgula. Então, o meu resultado aqui, ó, deu 0,01. Como é que eu leio esse número? Bom, aqui eu tenho 0 inteiros, 0 unidades, 0 décimos e 1 centésimo. Então, o meu resultado aqui é 1 centésimo. Olha só que interessante, né? 1 décimo, que é o número que está aqui na base, ao quadrado é igual a 1 centésimo. Vamos ver esse comportamento se a gente colocar na forma de fração. 1 décimo, gente, nós sabemos que é a escrita 1 sobre 10. 1 décimo ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 décimo vezes 1 décimo. Bom, 1 décimo vezes 1 décimo, sabemos também que para multiplicar frações, basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, né? 1
vezes 1 dá 1. 10 vezes 10 dá 100. Então, olha só, chegamos no mesmo 1/100 que a gente já tinha aqui, né? 1/100 na forma de fração, 1/100 na forma decimal. Então, como eu disse, fica a critério do cliente, né? A gosto do freguês. Olha, 0,1 ao cubo, para eu calcular essa potência, eu faço 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. A gente já sabe que 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Agora eu vou multiplicar de novo por 0,1. Então vamos fazer a conta aqui, ó. 0,01 vezes 0,1. Bom, isso aqui vai dar 100,0000, tá? Somando tudo aqui, a gente tem 0,001. Vamos contar as casas decimais, né? Não podemos esquecer, ó. 2 casas decimais no fator de cima, uma casa decimal no fator de baixo. Então, eu tenho um total de 3 casas decimais. 1, 2, 3. Coloca a vírgula aqui, ó. Então, o resultado dessa potência é 0,001, tá? Em outras palavras, 1 milésimo. 0,001. 1 milésimo, certo? 0 inteiros, 0 décimos, 0 centésimos e 1 milésimo. Se eu tivesse trabalhado na forma de fração, a mesma coisa, né? Aqui 0,1 é 1 décimo. Bom, 1 décimo ao cubo nada mais é que 1 décimo vezes 1 décimo vezes 1 décimo. E aí eu vou multiplicar os numeradores. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Vou multiplicar agora os denominadores. A gente tem aqui 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então a gente chegou aqui na fração 1 milésimo, que na forma decimal já estava representado aqui, né? Certo? Dúvidas? Acho que não, né? Tá dando para pegar a ideia. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, ó. Toda vez que tiver uma potência onde a base é 1 décimo, tá? Dá pra gente fazer uma generalização aqui, ó. 1 décimo ao quadrado, repare que o expoente 2 colocou aqui para mim 2 casas decimais, tá? Quando eu tinha aqui 1 décimo ao cubo, o expoente 3 fez com que aparecesse aqui, ó, 3 casas decimais. Então dá pra gente tirar uma generalização aqui, ó. Se eu tiver 0,1 à quarta, né? 0,1 elevado à quarta potência. O resultado vai ser 0,0001, ok? Então eu vou ter 4 casas decimais. Então eu vou colocar aqui a generalização para a gente ver, ó. Olha só, se eu colocar então 0,1 elevado à quarta potência, o meu resultado vai ser um número decimal, né, composto apenas pelos algarismos 0 e no final vai ter o algarismo 1, de tal maneira que eu vou ter 4 casas decimais. Então vai ser 0 e agora eu tenho que ter 4 casas após a vírgula, terminando sempre com 1. Então 0,1 à quarta potência é igual a 0,0001. Então tem uma relação, né, entre o expoente da potência de base 1 décimo e a quantidade de casas decimais. 4 casas. Tá legal? Entendi, professor. Então, ó, quer dizer que se eu pegar 0,1 e elevar a sétima potência, o meu resultado vai ser um monte de zeros com 1 no final, certo? Sim. E após a vírgula, quantas casas decimais eu tenho que ter? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termina com o algarismo 1, tá? Então, expoente 7, 7 casas decimais. Ok? Bom, isso aí é importante saber, é uma propriedade interessante, muito usada, mas que eu tenho que prestar atenção. Só funciona quando a base for 1 décimo, tá? Só funciona para essa base aqui, ó. Base igual a 1 décimo, 0,1 ou 1 décimo. Tá certo? Ok, vamos ver mais alguns exemplos. E para a gente finalizar a aula, vamos terminar com esses exemplos.
2,3 elevado ao cubo, a terceira potência. Nós já sabemos que isso nada mais é que 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3, certo? Bom, 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3, eu vou colocar aqui na minha calculadora, tá? 2,3 vezes 2,3 dá 5,29. Agora eu vou multiplicar de novo por 2,3 vezes 2,3, vai dar igual a 12,167. Então tá aqui o nosso resultado dessa potência, 12,167. Repare que a gente tinha nos fatores, né, um total de 3 casas decimais, ó. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Então o meu resultado também ficou com 3 casas decimais. Tá certo? Ah, professor, eu gosto mais de usar em fração. Posso usar em forma de fração? Claro que pode. 2,3 nada mais é que 23 décimos. Bom, 23 décimos ao cubo é 23 décimos vezes 23 décimos vezes 23 décimos. Tá legal? 23 vezes 23, acho que deu 569, é isso? Vamos fazer aqui, ó. 23 vezes o 23 dá 529. Aí eu multiplico de novo por 23, dá 12.167. Então tá aqui, ó, 12.167. No denominador, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000. Deu 1.000, né? 12.167 milésimos. Para eu transformar agora em número decimal, é muito fácil. Como eu tenho 3 zeros, 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então vai dar 12,167. É a mesma coisa que estava lá em cima. Tá? Então mais um exemplo aí para a gente lembrar que eu posso estar sempre trabalhando a minha potência na base decimal ou na base fracionária. Agora, duas características que a gente nunca pode esquecer, né? Todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Até cantei uma musiquinha nas aulas anteriores aí. 4,15 elevado a zero, isso aqui vai dar 1, tá? 7,1429 elevado a zero vai dar 1. Então, não importa qual seja a minha base. Se o expoente for zero, o resultado da minha potência sempre vai ser 1, tá? Todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Então não esqueça. Agora, se eu tiver uma potência no expoente a 1, né? Aí o resultado dessa potência vai ser igual à própria base que eu já tenho. 0,001 elevado a 1 vai dar a mesma base que eu já tenho, 0,001. 1 milésimo, né? 178,5 elevado a 1 vai dar 178,5, tá? Então, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Só essa foi a nossa aula, então, de número 1, falando de potenciação com números decimais. Vou deixar a tarefa no final do vídeo e as respostas dos exercícios de tarefa mais no final do vídeo ainda, tá? Então, após aparecerem aí as questões que eu quero de tarefa, depois de um tempinho vão aparecer as respostas, ok? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima aula.